Imagina só, hein? Instituições financeiras enormes, pegas assim no meio de um verdadeiro cabo de guerra jurídico. De um lado, o Supremo Tribunal Federal Brasileiro, do outro, o governo dos Estados Unidos. Pois é. Uma decisão aqui, uma sanção lá, e bem no meio disso tudo, um risco real de dar um nó no sistema financeiro. É complicado. Como é que a gente chegou nesse ponto? Hoje, a gente vai tentar desvendar uma decisão bem importante do ministro Flávio Dino, lá do STF, de agosto de 2025. Uma decisão que mexe diretamente com a soberania nacional, né? E com os efeitos de leis estrangeiras, tipo a Lei Magnitsky americana, aqui no Brasil. Exato. Nossa análise hoje se baseia em fontes jurídicas, notícias, tudo que detalha essa tensão. É um ponto central, né? O cerne da questão é até onde uma sanção, uma decisão lá de fora, pode valer automaticamente aqui no Brasil. E a decisão do Dino tenta responder isso, mas as implicações, pelo visto, são enormes, complexas. Especialmente agora, né? Com essa tensão toda entre o STF e o governo americano. Olha, antes da gente mergulhar nos detalhes dessa decisão e no que ela pode causar, aquele lembrete rápido. Ah, sim. Para continuar recebendo análises aprofundadas como essa, não deixe de se inscrever no canal, compartilhar o conteúdo, ajuda bastante a levar informação de qualidade para mais gente. É isso aí. Bom, vamos lá então. O que exatamente o ministro Dino decidiu? O que diz essa decisão? Basicamente, o que ele determinou foi que leis e ordens estrangeiras, sejam elas administrativas ou mesmo judiciais, sabe, elas não têm efeito automático aqui no Brasil. Não é automático. Não. Para valerem aqui, elas precisam de uma validação expressa do STF. Ou então, precisam seguir os mecanismos formais de cooperação internacional que já existem. Entendi. E a decisão menciona exemplos, né? Menciona, sim. Ela diz, olha, textualmente, transações, operações, cancelamentos de contratos, bloqueios de ativos, transferências para o exterior ou oriundas do exterior, por determinação de Estado estrangeiro. Tudo isso dependem de expressa autorização desta corte. Ou seja, do STF. É fundamental entender o contexto disso, né? Por que essa decisão agora? Exatamente. Embora ela tenha saído num caso específico envolvendo Ibram e a Samarco, no Reino Unido, a leitura geral é que o objetivo era outro. Qual? Era tipo assim, blindar o ministro Alexandre de Moraes das sanções da Lei Magnitsky dos Estados Unidos. Essa é a interpretação mais forte no cenário político. E juridicamente falando, isso é totalmente novo. Olha, alguns especialistas, como Daniel Toledo, por exemplo, eles veem isso mais como uma ratificação do que já está na nossa lei. Ah, já existia algo parecido. Sim. A Constituição Federal, no artigo 105, e o Código de Processo Civil, lá no 961, já dizem que decisões estrangeiras precisam ser homologadas, ou seja, validadas pela Justiça brasileira. E quem faz isso geralmente? Normalmente é a tarefa do STJ, o Superior Tribunal de Justiça. A novidade aqui seria o STF puxar essa responsabilidade para si nesse contexto tão carregado politicamente. Certo. E que contexto é esse? Você mencionou a Lei Magnitsky. Isso. A Lei Magnitsky é uma ferramenta que os Estados Unidos usam para punir indivíduos de outros países. Punir por quê? Por acusações de corrupção ou violação de direitos humanos. As sanções são pesadas. Congelamento de bens nos Estados Unidos, proibição de entrada no país. E essa lei foi usada contra o ministro Moraes. Foi. Em julho de 2025, alegando perseguição política ao ex-presidente Jair Bolsonaro e também prejuízo a empresas americanas. Isso veio depois de meses de tensão, sabe? Revogação de vistos de outros ministros do STF, até tarifas sobre produtos brasileiros. Nossa. E aí entra o dilema financeiro que você falou no começo, para os bancos. Aqui é que a coisa pega fogo, porque a decisão do Dino foi comunicada ao Banco Central e à Febraban, a Federação dos Bancos. E aí? Aí, os bancos que operam aqui no Brasil ficam naquela sinuca de bico que a gente falou. Porque se eles cumprirem a decisão do Dino... Exato. Se cumprirem o STF e manterem as contas do Moraes funcionando normalmente, eles correm um risco enorme de sofrer sanções pesadas dos Estados Unidos. Tipo o quê? Perder acesso a sistemas de pagamento globais,
como Visa, Mastercard, ter recursos bloqueados lá fora, os Estados Unidos podem usar as tais sanções secundárias que punem quem continua negociando com o alvo da sanção principal. Entendi. É uma pressão enorme. E se eles fizerem o contrário? Se cumprirem a sanção americana? Aí o problema é aqui, dentro. Se bloquearem o Moraes, eles podem enfrentar multas pesadíssimas e até bloqueio de ativos determinados pelo STF aqui no Brasil. Acusados de quê? De ferir a soberania nacional, de cumprir uma ordem estrangeira sem autorização brasileira. A especialista Vera Chemin até chamou a decisão de Dino de uma manobra jurídica sui generis. E alertou para um risco de um colapso do sistema bancário, por causa dessa interconexão global e da dependência que a gente tem do sistema financeiro americano. Imagina a diretoria de um banco com ordens conflitantes assim. É uma situação quase impossível. E as reações? Como foram? Foram imediatas, claro, e divididas. A Embaixada dos Estados Unidos foi direta. Disse que nenhum tribunal estrangeiro pode anular as sanções americanas. Ponto. E aqui no Brasil? O governo apoiou a decisão do STF, falando em defesa da soberania, mas a oposição criticou bastante, alertando para insegurança jurídica, risco de crise financeira. O advogado Martim de Luca também apontou esse risco de afastar investidores estrangeiros. Ninguém gosta de instabilidade, né? Faz sentido. Então, o que fica mais evidente nisso tudo? Olha, para mim fica muito claro o poder das sanções secundárias americanas no mundo financeiro de hoje. É um mundo globalizado, interconectado. Mesmo com a decisão do STF? Mesmo com a decisão. A capacidade que os Estados Unidos têm de, na prática, desligar um banco do sistema internacional cria uma pressão gigantesca. Isso pode acabar limitando a soberania brasileira nesse campo financeiro. Na prática. Então, a gente está vendo um confronto direto. De um lado, a afirmação da soberania judicial do Brasil. E do outro, a realidade de um sistema financeiro global que é muito interligado e onde os mecanismos controlados pelo ZUO têm um peso enorme. A sustentabilidade dessa decisão do STF e o que ela vai causar a longo prazo ainda é uma incógnita, né? Totalmente. E fica a reflexão, né? Num mundo onde dinheiro e leis cruzam fronteiras o tempo todo, como é que um país pode proteger a sua soberania, seus cidadãos, dessas pressões de fora, sem arriscar se isolar economicamente ou gerar uma instabilidade aqui dentro? É um equilíbrio muito, muito delicado. Extremamente delicado. Bom, esperamos que essa nossa conversa tenha ajudado a clarear um pouco os pontos principais dessa situação tão complexa. Agradecemos a atenção de quem nos acompanhou. E se essa análise foi útil, não esqueça de deixar o seu like, ajuda bastante.